Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 28. Escritores. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas, disse Jesus, conforme consta no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 38. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos, que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Nesse capítulo, o Espírito Emmanuel, benfeitor Emmanuel, vai exatamente nos alertar sobre o uso indevido da intelectualidade. Todos nós sabemos que precisamos crescer, tanto no aspecto intelectual quanto na moralidade. Sabemos que para que nós possamos realmente um dia alcançarmos a condição de espíritos perfeitos, precisaremos ter toda a bondade, toda a intelectualidade e toda a sabedoria. Só que quantas vezes nós percebemos que a intelectualidade ela chega muito antes da moralidade. E isso é um perigo. Isso é algo que todos nós precisamos estar alertas. Porque se nós não estivermos, isso pode nos levar ao desenvolvimento ainda maior do orgulho. Quando nós começamos a nos achar autossuficientes, quando nós começamos a utilizar a nossa intelectualidade não de forma construtiva para elevar, para construir, para ajudar, mas exatamente para insuflar mesmo o nosso orgulho e o nosso egoísmo, no sentido de nós acharmos que somos os detentores da verdade, que nós sabemos qual o melhor caminho para nós e para a humanidade. E aí nós começamos muitas vezes, como diz aqui Emmanuel, matando a vida simples. Porque Jesus, mesmo sendo um espírito perfeito, era na simplicidade que ele demonstrava toda a sua elevação. Numa vida simples, ele ensinava com exemplos do dia a dia. Ele não utilizava linguagem de difícil entendimento. Ele trazia sempre uma observação do dia a dia, da vivência daquelas pessoas comuns para ensinar o Evangelho. Quando nós nos preocupamos muito com a intelectualidade, normalmente nós nos afastamos do simples, nós nos afastamos do bem, nós nos afastamos da humildade que caminha junto com o amor. O amor verdadeiro, ele é humilde. Quem se preocupa demais com a intelectualidade, quem alimenta o seu intelecto de forma negativa, com certeza está cada vez mais distante de Jesus e do objetivo maior de todos nós, que é a vivência do amor. E vem Emmanuel e nos diz o seguinte: há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nas ideias mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente,
não poderá nutrir-se de ideias inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. E essa colocação de Emmanuel é sensacional. Nós não podemos alimentar o nosso corpo físico com substâncias tóxicas, com substâncias, como ele coloca, apodrecidas, porque isso vai enfermar, adoecer o nosso corpo físico. E por que nós não temos a mesma preocupação com aquilo que nós colocamos na nossa mente? Com o tipo de pensamento que eu alimento o meu ser e o meu coração. O meu espírito é reflexo de tudo aquilo que eu permito que fique no meu coração, na minha alma. Como é que eu posso permitir que pensamentos deteriorados, como ele diz aqui, que pedem uma higiene espiritual, permaneçam comigo, fiquem comigo? Mas será que eu estou tendo o cuidado de analisar aquilo que eu penso? Aquilo que eu leio? Qual o tipo de leitura que eu faço? Qual o tipo de vídeos que eu vejo, que eu assisto? Qual o tipo de filmes, séries? Tudo isso está alimentando a minha intelectualidade e também o meu espírito. Só que de forma construtiva ou de forma negativa. Tudo depende daquilo que eu coloco para dentro do meu coração e da minha mente. E é por isso que o texto de hoje fala exatamente sobre isso. Precisamos ter cuidado para que nós não matemos o alimento do nosso espírito, o alimento do meu ser, e perca uma oportunidade fantástica de estar aqui para me aprimorar, para me elevar verdadeiramente. E Emmanuel já vai finalizando as suas reflexões dizendo: observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Então, nesse momento, Emmanuel finaliza nos dando mais uma orientação. Observai os modelos de decadência intelectual. Significa dizer que nós precisamos observar, que nós precisamos analisar, que nós não compremos as ideias sem análise, sem bom senso, sem ponderar sobre aquilo que nos chega e, consequentemente, que eu também não leve ideias, pensamentos de forma irrefletida, impensada, sem equilíbrio e bom senso. Que eu analise se aquele pensamento, se aquela ideia é construtiva, se ela auxilia o meu próximo, se ela auxilia a mim mesma, se ela auxilia a humanidade. Que eu precise lembrar que todos nós estamos aqui para evoluir, mas não unicamente a si mesmo, mas também para auxiliar o nosso próximo. Tudo que eu tenho, inclusive a minha intelectualidade, é um talento. E se eu não souber utilizar este talento de uma forma positiva, eu poderei perdê-lo numa próxima existência, quiçá na atual. Portanto, que eu procure sempre avaliar se a utilização que eu tenho dado à minha inteligência e a todos os talentos que eu tenho é uma destinação positiva que agrega. Em caso contrário, repensemos as nossas atitudes. Que eu procure verdadeiramente tudo fazer
para sair desta encarnação mais elevada, mais depurada, mais aprimorada em todos os sentidos. E com isso, nós seremos certamente mais felizes.